Olá pessoal, bem-vindo no nosso curso de Django REST. E nesse vídeo vamos criar o serializer para os itens. Então vamos junto criar o class item serializer. E nosso item serializer, a gente vai precisar, vamos definir o que ela vai trazer para a gente quando a gente for usar ela. Então, vamos ter, ele vai receber serializer.model serializer. Pronto. E vamos aqui definir class meta. E nossa class meta vai ter como model item e fields. Quais são os campos que vamos precisar, Vamos ter o ID, o name, image, description, price, discount, promo, sell price, obviamente a store e as diferentes categorias. Beleza. Então, são os campos que a gente vai precisar dele. Observam aqui que todos os, você pegando ID, o name, a image, description, price, discount, são a store e as categories, são todos coluna dentro do banco de dados. O que não é coluna dentro do banco de dados é o promo e o sell price. E o promo e o sell price, eles só vão aparecer dentro do nosso serializer porque a gente especificou, que eles são propriedades. Então, são properties dentro do item. Então, quando a gente olhar aqui, por exemplo, a gente vai ver que temos properties, esse @property que essa anotação, esse decorator property que está em cima dessas funções. É por isso que a gente pode colocar promo e ele vai chamar essa função, e retornar um valor para a gente. Então, é importante que coloca esse decorator aqui, esse decorator property. Se não tiver, ele não vai identificar que é uma propriedade, ele vai emitir um erro de que promo não é uma coluna dentro do banco de dados. Se vocês quiserem testar, seria uma boa até quebra um pouco o código para ver o que ele dá como resultado, Também uma boa prática para aprender já a fazer debug para entender como é que você lê código, debugando um código quando aparecem alguns erros, podendo ser bem estranhos. Em seguida, vamos começar a definir alguns comportamentos. Então, quando a gente for criar um item, como é que o nosso serializer deve se comportar, como ela deve criar os itens novos que a gente for adicionar. Então, mas antes de prosseguir, a gente precisa definir como é que vão aparecer algumas coisas. Por exemplo, categories, a gente vai precisar a gente quer usar o serializer de category para que ele apareça em formato de JSON para a gente, porque a gente novamente vai retornar um JSON, então vai ser um category serializer. Se eu não falei antes, o serializer como interface, ela serve basicamente para fazer essa conversão, pegar o objeto do banco de dados, converter em JSON ou mapear os objetos em JSON e retornar para o usuário. Da mesma forma, pega dados do usuário, mapeia em objeto, o que vem do usuário pode ser um JSON, que ele vai mapear em objeto, que vai entrar no banco de dados,
ou para poder fazer uma comparação entre objetos. Então, ele funciona em outras linguagens, por exemplo, como no Java, ele funciona exatamente como um DTO, né? É exatamente isso. Então, no nosso caso aqui, aí vai precisar, né, do categories e vai usar o category serializer. A gente sabe que categories é um many-to-many, então é uma lista. Então, vamos especificar aqui que many igual a true, ou seja, ele vai receber muitas categorias. E vamos dizer também que required igual a false, que pode existir ou não. Não é necessário botar isso aqui, porque no fim a lista pode estar vazia, que não fará muita diferença, mas vamos botar do mesmo jeito. Vamos também especificar o caso da imagem. Se a gente deixar a image assim, se a gente for salvar um item sem definir uma imagem de forma prévia, ele vai dar um erro de que o campo imagem é obrigatória. E para a gente não ter esse problema, vamos definir aqui image, que vai ser serializer.image field, e vamos dizer que required igual a false. Required igual a false. Ou seja, se no caso a gente for, por exemplo, criar um item dentro do nosso banco de dados e o usuário não fornecer nenhuma imagem, ele simplesmente vai ignorar a imagem e prosseguir e criar o nosso item. E é isso que a gente precisa no nosso caso aqui. Beleza, então em seguida vamos, né, seguir e definir o comportamento quando a gente for criar um novo item. Então vou dizer def create, e o create, como sempre, vai receber dados validados, então validated data, e ele vai começar a fazer um mapeamento. Então, lembrando, né, que ele vai receber uma lista de categorias. Então, vamos lá. Fazer um pop dessa categoria, categories, vai ser igual a validated data, ponto pop, e esse nosso pop vai ser de categories. É como eu disse, caso não tiver nenhuma categoria, então vai pegar uma lista vazia e vamos, né, pegar criar o nosso item. Então, item vai ser igual a item.objects.create, e esse create, né, vai apenas desempacotar lá dentro todo dicionário que a gente vai receber de validated data subsequente, o restante. Perfeito. Em seguida, né, vamos pegar o nosso item e vamos dizer categories.set e vamos passar um many-to-many para ele. Mas antes disso, a gente precisa, né, buscar as categorias, né, o ID das categorias dentro do banco de dados. Então, eu vou criar uma função, né, get categories, que vai receber a lista de categorias. E essa função get categories, eu vou criar ela agora. Ctrl C, vamos copiar e colocar aqui em cima. Def. E vamos dar um espacinho aqui. Então, ela vai receber categories, que vai ser uma lista. E essa lista de categorias, a gente vai querer os IDs. Então, vamos dizer IDs, que vai ser uma lista vazia. Perfeito. Então, for category in categories, vamos dizer category instance, category instance vai ser igual a category, o objeto do banco objects.get, e nesse get vamos dizer que o PK, a primary key, vai ser igual a category.id, category.getID.
Ou seja, o que ele vai fazer aqui é percorrer a lista de categorias, ele vai pegar cada categoria, vai entrar lá no banco, vai fazer a query, essa query dentro do banco de dados, vai buscar a categoria onde o ID é igual a essa ID que a gente recebeu da nossa lista. Uma vez que ele receber essa categoria, né, vamos pegar esse ID e adicionar dentro da lista. Então, IDs.append id.append category instance primary key. Beleza, então ele vai pegar, se ele encontrar a categoria, ele vai apenas jogar, né, o ID dentro dos nossos IDs e quando finalizar vai retornar, por exemplo, return IDs. Perfeito. Então, quando ele receber o ID, aqui dentro do item category, ele vai só apenas, né, setar, vai pegar a lista e setar, né, para a nossa categoria, né, que está dentro dos itens. Seja, se o usuário alterar alguma categoria, está removendo uma categoria do item, por exemplo, ele vai fazer esse processo e imediatamente substituir. Aqui, quando a gente está criando, ele vai setar. Se a gente estiver atualizando, por exemplo, também ele faria o mesmo processo. Então, uma vez que a gente fez isso, né, item, ele vai, né, pegar o item aqui e salvar. Então, item.save. Então, vai salvar o item e a gente vai retornar o item que foi salvo. Então, return item. Pronto. Então, esse é o comportamento que deve ter o nosso item quando ele estiver, né, sendo criado. Então, quando a gente for atualizar, o comportamento vai ser um pouco parecido, só que ele estaria atualizando, né, uma determinada instância que já existe dentro do banco de dados. Então, vamos lá, def update, que vai ser a mesma coisa. E o update vem com a instância que já está dentro do banco de dados. Então, é importante a gente saber qual a instância, né, que a gente está tentando alterar. Vamos fazer o mesmo processo, ou seja, vamos fazer um pop das categorias que estão dentro, que vão chegar dentro do validated data. Vamos fazer isso. Vamos fazer o mesmo processo de setar, né, essa página de setar os itens. A instância, né, a nova instância vai receber o set, ou seja, essa instância que a gente recebe, né, instance.categories.set. Então, ele vai tentar setar as diferentes categorias, o set seja self.getCategories, vai receber a lista de categorias. Então, ele vai tentar fazer o set, né? Aí, a gente vai tentar, né, atribuir cada item. Ou seja, se, por exemplo, o desconto aumentou ou diminuiu, a gente vai ter que fazer essa alteração aqui. Então, antes disso, eu vou definir todos os campos necessários, os campos possíveis de alteração. Então, a gente tem name, vamos ter description, vamos ter price, que podem sofrer alterações, vamos ter discount e, finalmente, vamos ter a store. Então, o usuário pode, né, decidir alterar um item para uma store diferente. E a gente vai fazer um for aqui, for fields, for field in fields. Vamos dizer set attribute. Vamos passar para ele a instance ou field. E também o validated data, qual é o novo valor, né, da nossa
dessa field que a gente está tentando substituir. Assim, a gente, né, fez as alterações necessárias. Vamos em seguida fazer instance.save, salvar a instância. Uma vez salva, a gente retorna a nossa instância. Perfeito. E assim está completada, né, a atualização do nosso item. Perfeito. Então, é relativamente simples, né? Se você já tem um entendimento, né, do Python, é relativamente simples, é um código relativamente bem simples, né? Só sabendo os conceitos de Django para aplicar aqui e principalmente de Django REST. Tudo que a gente fez aqui está disponível, né, na documentação. Há apenas a parte que não está muito, né, muito clara dentro da documentação, que seria bom acompanhar até o fim, que a gente vai ver em vídeos mais avançados aqui nesse curso, vai ser, né, da parte de fazer upload de imagens. Então, vamos continuar juntos. E se vocês ficaram até aqui, eu agradeço a sua presença. Não deixe de se inscrever no canal para a gente, né, criar uma comunidade bem grande e junto se ajudar a ser ótimos programadores. Muito obrigado e até a próxima.